Olá pessoal, aqui é a Eduarda, economista da Soma Investimentos, e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o noticiário econômico e político da semana passada. A gente vai falar tanto sobre atividade econômica e inflação nos Estados Unidos, quanto também de dados de atividade aqui do Brasil. Começando pelos Estados Unidos, o principal destaque da semana passada foi a divulgação de dados de inflação para o mês de agosto. Os dados surpreenderam, que eram acima das expectativas de mercado, com o dado cheio tendo uma alta de 0,1% e o núcleo tendo uma alta de 0,6%. Esses dados mostram aí que a gente continua com uma inflação elevada lá nos Estados Unidos e corroboram a nossa expectativa de aumento de taxa de juros na reunião que acontece essa semana. A gente também teve dados de atividade, os dados vieram mistos, com os dados da indústria vindo abaixo do esperado, enquanto os dados do varejo vieram acima do esperado. Isso já mostra que a gente deve ter uma desaceleração da atividade econômica nos próximos meses. Aqui no Brasil, destaque para dados, a gente teve dados de varejo, teve também dados de serviços e, por fim, o IBC-BR, que é considerado uma prévia do PIB. O IBC-BR ele veio com um crescimento de 1,2% ao longo do mês de julho, acima das expectativas, que eram de crescimento de 0,4%. Quando a gente olha a abertura, a gente vê que esse dado positivo foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que continua mostrando recuperação. Já os dados de varejo eles vieram abaixo, surpreenderam negativamente, e a gente percebe uma rotação aí do consumo de bens para serviços. Isso deve continuar nos próximos meses e a gente deve continuar tendo aí um terceiro trimestre positivo. Já para o quarto, a expectativa é de desaceleração maior da atividade econômica em função da taxa de juros em patamar restritivo. Para essa semana, os principais destaques estão relacionados à política monetária. A gente tem decisão aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Conforme eu antecipei, nos Estados Unidos a expectativa é de alta de taxa de juros, 75 bips, enquanto aqui no Brasil a nossa expectativa é de que a taxa permaneça inalterada em 13,75. A gente também tem outras decisões de política monetária ao longo da semana. Vamos ter decisão de política monetária na China, no Japão, na África do Sul, na Turquia e também no Reino Unido. Então, semana bastante movimentada. Bom, pessoal, por hoje era isso. Até a próxima!